Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, a coisa foi, né? Tipo, tiramos o peso das costas, porque tinha muita expectativa com relação a esta reunião. Agora a bola tem dono, né? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Olha, Naka, eu tenho ouvido muito, né, de empresários dizer assim, não é um acordo entre Brasil e Estados Unidos, é um acordo entre Lula e Trump, por causa do peso da personalidade de cada um deles nesse conflito, desde que ele começou, né? Trump, autoexplicativo, né? A personalidade dele é maior do que qualquer outra coisa, inclusive é maior do que a lei, em muitos casos. E Lula com a coisa da soberania, com um posicionamento histórico muito crítico aos Estados Unidos, posicionamento crítico ao governo Trump, apoio à Kamala Harris durante a campanha no ano passado, enfim, várias questões envolvidas aí, mas como durante esses 3 meses acabou ficando uma coisa muito personificada, todos têm uma leitura parecida de que as decisões, qualquer acordo que aconteça, vai depender dos presidentes. O encaminhamento vai depender dos presidentes. O Rubens Barbosa, embaixador Rubens Barbosa, foi embaixador em Washington, embaixador em Londres, extremamente experiente, participou com a gente no WW ontem. Ele chamou a atenção para uma coisa importante. Ele disse, olha, no momento em que o secretário de Estado dos Estados Unidos resolve fazer uma reunião como essa, com um chanceler, com um par seu, na Casa Branca, o recado a agenda não é da Secretaria de Estado, a agenda é da Casa Branca, é de Donald Trump, né? Então, essa é a primeira leitura. Há uma segunda leitura, quem me disse isso foi o José Veloso, que é presidente da ABMAC, que está aliviado, está esperançoso, né, que saiam algumas coisas. Ele disse assim, vocês precisam ter calma. Quem dá notícia boa é presidente da República. É óbvio que dessa reunião ninguém ia sair dando notícia. 40 minutos de encontro, 20 minutos os dois sozinhos, 40 minutos de encontro, né? É o início de um processo, é como se uma enorme barreira tivesse sido quebrada. Essa enorme barreira era ideológica e política, era zero não, mas era baixíssimo uma barreira econômica. Se a gente olhar do ponto de vista da visão econômica que os Estados Unidos têm do Brasil, nós podemos adicionar pitadas de economia nessa barreira. Por exemplo, o etanol. Né? Mas o etanol não é de agora. O etanol é uma briga antiga que o Brasil tem com os Estados Unidos, que envolve, de um lado, do lado deles o etanol, do nosso lado o açúcar. Quer botar etanol aqui, deixa a gente pôr açúcar aí, né? Então, essa briga já existia muito antes de Donald Trump, já faz bastante tempo. Então, o fato do etanol chegar agora como uma moeda de troca sempre foi. A questão é em que termos essa nova rodada vai acontecer. Ou a forma como Trump enxerga que o Brasil trata as empresas americanas aqui, a.k.a. Big Techs, né? Especificamente as Big Techs, e cobrança de tributos e por aí vai. Então, óbvio que tem coisa econômica nessa barreira, inclusive do ponto de vista, se a gente olhar do ponto de vista ideológico. Então, essa reunião de Mauro Vieira com Lula também é um início de processo, gente. O cara foi lá, ouviu, sentiu, mediu com a experiência dele, né? Uma sinalização importante é que a reunião, por mais curta que fosse, e foi uma reunião curta, ela teve a participação das equipes técnicas de negociadores, ou seja, o diálogo não vai se manter apenas entre Mauro Vieira e Marco Rubio, vai se manter... Já estava acontecendo, mas agora de forma oficial e pragmática na busca de uma agenda. Agora, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos precisam construir cada um a sua agenda, né? Me disse um empresário, ele falou, olha, se realmente esse encontro acontecer na Malásia, Lula e Trump vão ter que chegar muito bem abastecidos.
Né? E quem vai abastecer Lula dessa agenda? É o Itamaraty, é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é a Fazenda em alguma medida, mas, enfim, tem toda uma construção aí de uma agenda que, vamos combinar, não era prioridade do Brasil, então não está pronta. Esse é um ponto preocupante, né? Porque a reunião pode ser daqui a algumas semanas e é preciso correr para ter o que apresentar. Agora, a Thaís mencionou aqui o WW de ontem. A você que está nos acompanhando, eu sugiro que depois de terminar o fechamento de mercado, ouça o podcast. Tem todo dia o podcast do WW nos tocadores de podcast ou no YouTube, você também consegue assistir. O debate de ontem foi especialmente muito interessante. Rico, né? Foi até muito porque rico. houve divergências, né? Sim, houve divergências, então foi bacana. muito interessante. E foi ontem com o Dream Team, que tem a Thaís, o Caio, o Lorival e também o Daniel Hitchner. É, de verdade, um debate mais alto nível da imprensa brasileira hoje. O WW é algo absolutamente espetacular. E que bom ter uma partezinha do WW aqui com a Thaís. Thaís, você chamou a atenção muito bem sobre esta personificação desta discussão. Então, eu vou dividir esta pergunta em duas partes. Dá para ser pessimista, porque isso pode fazer com que não seja técnica ou racional a decisão, já que ela sai de apenas duas cabeças. Quais são os riscos dessa personificação no encaminhamento dessa história, já que a bola está com Trump e Lula e tão somente com os dois? Esse risco está completamente mapeado, é só ver o que está acontecendo entre Estados Unidos e China. Por quê? Porque o Trump é um só. E ele imprime essa personalidade em qualquer negociação. Naka, você consegue buscar aqui no Google e mostrar para a gente um dos acordos que foi fechado, o documento? Nenhum. Nenhum, é verdade. Por que vai ser diferente com o Brasil? Que documento o Brasil acha que vai assinar de qualquer acordo? O que pode ser palpável? Vamos pensar assim, já que o risco de volatilidade, de mudança de ideia e de algumas bravatas no meio do caminho, esse risco está mapeado, gente, ele é real. E a questão é se ele é provável em que intensidade, mas ele é real. Então, assim, o que é palpável do ponto de vista objetivo, pelo menos no curto prazo? Aumentar a lista de exceções, fazer uma garantia aqui ou outra, começar uma conversa sobre minerais raros ou colocar ali uma pitada de etanol e por aí vai. Agora, há dois processos acontecendo, esses sim, extremamente formais. Um é a seção 301, que envolve até o PIX, lembra? Nós já até esquecemos sobre esse BO, né? Que foi esse processo da 301 questionando o PIX. Os americanos com o ciúme do PIX. Então, esse é um processo formal, que vai precisar ter uma resposta formal. Ali sim tem documento. Papel, né? Ali tem papel, tem assinatura, tem CPF nesse negócio, né? CPF, CNPJ. A outra é a seção 232, que tem aço, que tem alumínio, e que aí é para o mundo inteiro. E o Brasil está nesse mesmo caldeirão. Então, isso é palpável. Agora, qualquer coisa além disso vai ser ali uma conversa de química de 30 segundos ou de 30 minutos entre os dois presidentes e que não tem uma duração garantida. A gente não sabe o quanto que um ambiente eleitoral no Brasil vai impor alguma mudança na postura do Lula. Ontem nós tratamos disso aqui, né? Como é que o Lula vai fazer para convencer os seus eleitores que tudo bem ficar próximo do Trump? E nós lembramos aqui que ontem mesmo ele fez a brincadeira de não foi química, foi petroquímica e tal, já chamando os seus seguidores, né, a sua base, para entrar nessa brincadeira de ficar amigo do Trump. Então, tem gestão política para fazer aí, gestão política externa, gestão política interna, e a gente não pode se enganar e achar que vem uma coisa linda, maravilhosa, que vem um documento histórico, épico, entre Brasil e Estados Unidos, né? O que as empresas querem é minimamente ter um bocadinho de lembrança no seu dia a dia do que é produzir, embarcar e vender para os Estados Unidos. Se minimamente isso conseguir acontecer, aí eu acho que a personalidade dos dois vai continuar chamando atenção e sendo relevante, mas não necessariamente vai ser determinante para que as coisas entrem num eixo mínimo ali de normalidade. E aí, muito rapidamente, Thaís,
esse é um grande risco, né? De ser tudo no fio do bigode e mudar muito rapidamente. Agora, tem alguma coisa boa que pode ser fruto do fato de ser uma discussão tão personificada em duas pessoas? Será que eu a acho que tem química de pode aprendizado, ser? eu acho que tem de aprendizado, né, nesse mundo novo em que as personalidades são importantes e que isso, portanto, nos impõe uma responsabilidade de formação de lideranças, né, de quem é a liderança. Se esse vai ser um mundo novo, pelo menos no médio prazo, em que as personalidades importam, que é disso que a gente está falando, sim, né? Sim. As personalidades hoje envolvidas no cenário internacional pesam. A gente não fala mais de países, a gente fala de líderes dos países, autocratas, ditadores ou lideranças de democracias. A gente está falando dos personagens e mais do que dos países. Então, tem uma curva de aprendizado aí, institucionalmente, como é que o Brasil consegue se colocar nesse cenário. Vai ser um pouco turbulento. Vai ser tipo andar nas ruas de São Paulo. Pá, 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 pá. Tem que regular o amortecedor. Com ou sem turbulência, esta é a Thaís Herédia. Thaís, obrigado pela conversa. Obrigada. Até segunda. Até Bom fim de segunda. semana. Bom fim de semana.